Então, completamente novo. Por isso que eu estou falando que essa vai ser a maior mudança de marketing digital dos últimos 10 anos, ou 20. E a maioria das pessoas não percebeu. Então, vocês estão aqui, são os primeiros a começar a olhar essa tendência. E aí, a Rank se consolidou. A Rank se tornou a maior empresa de mobile marketing da América Latina e uma das 3 maiores do mundo. Muito massa, né? A gente chegou aí a 45% dos top 500 aplicativos como clientes, os 6 maiores bancos como nossos clientes e, olha só, Adidas, Nike e New Balance aqui, ó, as 3 maiores marcas de calçados do mundo aí como nossos clientes. New Balance está até por aqui, né? Sempre nos nossos eventos, figurinha carimbada. Então, e fico muito feliz também de ter 150 rankings. Muito massa, né? Só que toda essa história de ver o futuro, ela aconteceu já há 11 anos atrás, no passado, né? Então a gente tem que falar hoje do que é futuro, GEO, Generative Engine Optimization. Assim como lá atrás, há 11 anos atrás, a gente viu, pô, isso aqui vai chegar no Brasil e tal. No começo desse ano, peguei pro meu software e falei, ó, a gente precisa lançar um produto novo de GEO para as marcas otimizarem nas IAs. E aí ele falou assim, cara, isso faz muito sentido, porque eu olho a minha filha aqui e a Valentina não usa mais o Google. Eu falei, caraca, olha que frase massa, né? E isso é a maior realidade. A gente estava discutindo ali no COF um pouquinho antes e eu tenho um dado aqui, ó, 42% das pessoas hoje preferem utilizar a IA do que, né, o buscador. E alguém me trouxe, quem foi que me falou o número atualizado, que era 66%? A Judite falou que esse número aqui, o meu número já está desatualizado, de que 60%, aí a Judite aí, 66%? 65% das buscas já estão migrando do buscador, do Google, para a inteligência artificial. É muita coisa, né? É uma mudança do caramba. E eu estou falando recentemente que é a maior mudança de marketing digital dos últimos 20 anos. E a gente vai entender um porquê por conta nos próximos slides. E o que a gente vai falar aqui sobre essa mudança? A gente vai aprender como identificar como a sua marca aparece hoje nas inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Claude e outras, a medir isso, entender como é que eu meço a minha visibilidade, o meu posicionamento, né? O share of voice, as fontes que geram o que a minha inteligência artificial mostra e como agir, como é que eu desenvolvo mais conteúdo para realmente impactar e ganhar mais visibilidade dentro dessas inteligências artificiais. Bora lá. Da busca à recomendação. Primeiro, dentro dessa grande mudança que a gente vai ver em relação aos últimos 20 anos, tem uma que com certeza está impactando todo mundo aqui, que é o tráfego do seu site. Olha lá, já vi umas cabecinhas fazendo assim. Eu nem ia pedir para levantar a mão, mas acho que todo mundo está passando por isso, né? Porque eu já vi as cabeças confirmando. Então, assim, eu sei que o tráfego de vocês caiu. E o amigo do teu lado também provavelmente caiu o tráfego do site deles. E tem uma razão óbvia para isso, né? Primeiro número é o número que a Judite trouxe, 65% da busca migrando da busca tradicional para IA. Mas aí a gente precisa de um outro dado para entender isso aqui, e é esse aqui, ó. Na busca tradicional, 15% das buscas que você aparecia levavam para o seu site, média, né? Na busca com inteligência artificial, 8% levam ao clique. Então o que aconteceu? Reduziu pela metade. Então metade do tráfego que as pessoas não pararam de buscar. As pessoas não pararam de perguntar qual que é o melhor celular para eu comprar em 2026. Qual é a melhor televisão para uma sala mal iluminada. As pessoas continuam buscando isso. Mas a realidade é que elas clicam menos. Elas entendem mais dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela impacta no nosso funil. Levanta a mão aí quem acha que a inteligência artificial impacta no topo do funil. Aí, uma galera, quem acha que impacta no meio do funil?
Um pouco menos. E no fundo do funil? Quem acha que é fundo de funil? Menos gente, né? Todo mundo apostando mais no topo. Uma discussão aqui. Então eu vou falar, é uma pegadinha, né? Todo mundo acertou, tecnicamente todo mundo está certo, porque a inteligência artificial ela está impactando em todos os níveis. E eu vou mostrar como, né? Na descoberta, quando você vai dizer, vamos usar o exemplo do celular que é bem fácil, né? Quando você vai comprar um celular novo, você busca primeiro quais os melhores celulares em 2026. A gente está na descoberta. Consideração. Qual é o melhor entre o Xiaomi 17, o iPhone 18 e o Samsung 24? Intenção. Qual eu escolho para a melhor câmera? O iPhone ou o Samsung? E conversão. Aqui a gente tem duas realidades nas IAs. A gente tem a conversão, quando você fala assim, onde eu compro com o melhor preço o Samsung Galaxy S25? Aí já vai te trazer 3 links e fala assim, esse aqui é o melhor preço, você só clica no link e converte. Então não é uma conversão completa, mas praticamente você já fez o funil inteiro e só vai lá para comprar, né? Quem já fez essa jornada aí? Chegou e falou, cara, já faz tudo aqui para mim, eu só clico e compro. E tem uma fase da conversão, que tem algumas IAs que estão começando, a Perplexity faz isso, que é você bota o seu cartão de crédito dentro da IA e ela compra para você como um agente, né? Eles estão apostando, a galera aí das antigas, de 10 anos atrás, essa galera que estava aí nos primeiros eventos da Berlink, muito massa. Então vira uma conversão. E fidelização, ou retenção. Aí você vai falar, mas para retenção, não é que a IA realmente vai ajudar diretamente a reter o teu cliente, mas a busca do usuário, ela está relacionada à retenção. Vou dar um exemplo de uma busca de usuário que a Samsung tem que estar atenta. O usuário pode pesquisar assim, vale a pena substituir o meu Samsung em 2026? Se a Samsung não tem um conteúdo sobre isso, ela não vai aparecer. Então na busca que o teu usuário está querendo te abandonar, você não está presente. Então, assim, é uma mudança tão grande de realidade, porque a gente não fazia conteúdo desse tipo antigamente para o Google. Você não colocava no teu site um conteúdo para o Google falar sobre isso, mas para a IA você coloca, porque ela precisa ser abastecida de informação para ela responder uma pergunta. Então, se você não criou essa informação, o teu concorrente vai criar. Ele vai criar a página qual é o melhor substituto do Samsung, né? E se você não criar essa página, ele vai falar o que ele quer. Beleza. Então muda completamente de busca ali dos links para intenção nesse funil. Massa, né? É diferente. E o que o GO faz? GO tem 3 passos. Identificar, entender quais são os prompts, e dentro desses prompts a intenção dos usuários, as engines, né, as IAs que você pode monitorar, os contextos ou intenções, a gente vai falar bastante disso. Medir a tua presença, o share of voice, visibilidade, a posição que você aparece e as fontes que levam a IA a fazer uma resposta. E agir. E quando eu falo de agir aqui, eu estou falando de gerar conteúdo, autoridade, dados. E eu não estou falando de gerar, de manipular as inteligências artificiais ou gerar fake news, gerar informação falsa. Eu estou falando de entender os gaps da sua marca dentro das inteligências artificiais e desenvolver o conteúdo para você realmente abastecer a IA para ela citar a sua marca. E dá para fazer isso? Dá. Como, né? Tem 3 siglas que a gente olha muito faladas hoje em dia. Quem já viu essas 3 siglas aí? SEO, AEO, GEO, né? Isso está gerando uma confusão grande. Porque tem gente online que fala assim, GEO é a mesma coisa que o SEO. Cara, a gente acabou de ver que não é. Que você tem uma intenção completamente diferente do que você fazia antes. O SEO é para você ranquear nas buscas aí do Google principalmente, né? AEO, Answer Engine Optimization. Esse aí é para quando aparece na Google AI Mode. Pode ser o Bing AI Mode também, mas vamos falar do Google, né? Que é o principal buscador ainda. O Google AI Mode lá em cima, como você aparece naquela resposta.
E o GO é o Generative Engine Optimization. O fato é, o GO inclui o AEO também. Então a gente tem também o Google AI Mode aqui dentro. Então dá para a gente falar que AEO é uma disciplina de GO. E a gente vai tratar o GO aqui, que cobre todas as inteligências artificiais. Quem quiser baixar esse infográfico aqui, é só apontar aqui com... Vai ter alguns infográficos aí. É só apontar aqui com o QR Code, vai lá para o meu post no LinkedIn, vocês podem aproveitar e a gente se conecta aí no LinkedIn. Eu tenho feito muito conteúdo, estou postando 3 vezes por semana sobre GO. Minha mulher não aguenta mais escutar meus vídeos. Quando ela escuta o vídeo, você já ouviu falar de GO? Ela tá louca, ela vai abrir o armário e vai ter eu falando, já ouviu falar de GO? Não aguenta mais. Mas assistam os vídeos lá, tem curtida, comentário, vídeos bem técnicos. Beleza? Todo mundo baixou? Ótimo. E bom, o que GO dá para fazer? O paper fundador de GO já mostra que eles fizeram uma análise de mais de 10 mil consultas e mostrou que dá para você melhorar aí, na média até 40% do teu posicionamento e da tua influência de fonte dentro das respostas. Tá bom, né? Melhorar 40% é um baita bom resultado. E beleza. Mas como que a gente faz isso? Em GO, em SEO, a gente tinha muito forte o nosso site. Já em GO, a nossa marca ela vive num ecossistema de fontes. Então, várias fontes elas servem para a inteligência artificial formular uma resposta. Então, muitas vezes uma resposta só, ela vai usar 8, 10 fontes diferentes para aquela resposta. E aí a gente precisa entender quais são essas fontes para que a gente possa realmente ter uma estratégia de GO completa. Então vamos ver. Como é que as IAs recomendam? Como é que elas respondem? Esse é um outro infográfico que eu fiz, que ela tem aí 7 engines, então 7 IAs, as principais, né? ChatGPT, Gemini e assim vai. Depois eu coloquei algumas fontes, de 8 a 19. São fontes, por exemplo, que a IA usa para responder. Ela usa, por exemplo, para falar sobre uma marca, ela olha para o Reclame Aqui. Para falar sobre algum assunto, ela olha para o Reddit, Google Search, de Marketplace. Ela usa tudo isso para gerar uma resposta quando alguém pergunta ali, por exemplo, qual o melhor celular ou quais os pontos positivos da Samsung. Ela olha lá no Reclame Aqui, estão falando bem da bateria, estão falando mal. Ela usa algumas fontes para tomar uma decisão, voltar lá para falar para você o melhor é o Samsung S25. Ela usou várias fontes para chegar naquela conclusão, naquela resposta. Então, dá para baixar também o infográfico aqui, mas tem uma coisa, esse infográfico, é importante dizer que ele é um exemplo bem genérico e não dá para usar ele como uma receita de bolo. Ele é só um exemplo mesmo. Por quê? Porque as fontes vão mudar para cada marca. Aí é que fica complexo e aí é que não dá para você usar o mesmo formato para cada um. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui. Eu fiz um case dentro da nossa ferramenta para um político, né? Um candidato a presidente do Brasil em 2026. Então, é uma análise de 25 prompts em torno de um contexto ali, né, de qual o melhor presidente para 2026. Né? Vocês acham que as pessoas vão perguntar isso para a IA? Com certeza, né? Com certeza. E aí a gente colocou 25 prompts ali para monitorar e a gente viu o quê? Quais são as fontes que a inteligência artificial mais utiliza para responder essas perguntas. E olha só, para essa pergunta foi Globo, TechTudo, Exame e sites dos próprios políticos. Alguns sites eram horríveis, por exemplo. Outro, um banco de investimento fazendo um case bem parecido. Aparece o quê? Quais são os que mais geram as respostas das AIs? Forbes, Globo, Infomoney, TechTudo e os sites dos bancos de investimento. Mas vocês viram que mudou completamente? Não, completamente não. Globo aparece nos 2, TechTudo também. Mas apareceu Forbes e Infomoney que não aparecia antes. Ficou claro isso que eu estou falando aqui? Qual que é a sequência? Esse conteúdo junto lá das informações que a IA utiliza
é utilizado para responder as perguntas em torno desse assunto. Então, para um banco de investimento, a IA olha mais para alguns tipos de sites, para alguns sites específicos, para políticos, outro completamente diferente, e para varejo, outro grupo de sites. Então, você tem que olhar para a sua marca, quais que são os sites que a IA está utilizando para responder as perguntas. Ficou claro isso? Alguns passos aqui do raciocínio, né? Mas, então, o que você faz com isso depois? Bom, você pode gerar conteúdo até na própria ferramenta para você abastecer essas fontes. Aí vai um trabalho, né, de PR, de relações públicas, de realmente você entender, informa-se, cara, já tem aqui uma estratégia de PR específica para esse. A gente vai entrar um pouco mais nesse case depois, mas você pode entender como eles escrevem, desenvolver um conteúdo daquele tipo e enviar para esse conteúdo aparecer. Você pode chegar lá no InfoMoney, vamos fazer uma série educativa falando sobre investimentos e por acaso aparece minha marca no meio e tal. Esse tipo de coisa para você ser mais caro na IA. Faz sentido? Massa, né? Beleza. Então, completamente novo. Por isso que eu estou falando que essa vai ser a maior mudança de marketing digital dos últimos 10 anos, ou 20. E a maioria das pessoas não percebeu. Então, vocês estão aqui, são os primeiros a começar a olhar essa tendência e já podem se posicionar, porque daqui a 2 anos a galera está começando a acelerar nisso. Outra coisa. Eu fiz uma pergunta para as 3 principais engines, que era a mesma pergunta: qual o melhor cartão de crédito do Brasil para a classe média? Gemini, Claude, ChatGPT. E aqui estão as respostas. No Gemini, ele respondeu e ele destacou XP, Rico, Nubank, C6. No Claude, ele destacou Recarga API, Inter, C6, Sofisa. E no ChatGPT, aqui não dá para ver muito bem, mas eu fiz um resumão aqui. O ChatGPT, ali no fundo, ele destacou Amazon Prime. Que louco, né? Ninguém tinha falado de Amazon ainda. E o cara coloca como número 1. Doido, né? Cada um sugeriu um cartão diferente. O que mais aparece aqui é o C6. Mas o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui? Que não adianta a gente fazer uma observação, né? Como antigamente a gente ia lá, né, digitava no Google qual a melhor empresa de mobile marketing do Brasil. Aparecia muito uma época, a gente já tirava o print, pronto, tá feita assim, eu levava pro chefe e falava, quero pra promoção. Não tem mais isso aqui, não adianta a gente tirar um print, fazer uma observação e achar que, bom, agora então dominei as inteligências artificiais. É muito mais complexo que isso. Você tem que olhar vários prompts, repetições, então olhar esses prompts vários dias e várias engines. Então, se você está falando de 25 prompts monitorados por dia em 6 engines, que é bom em matemática aí? 150 prompts, 150 monitoramentos por dia para a gente entender como está a visibilidade da nossa marca. Não dá para tirar 150 prints todo dia para ficar monitorando, mas essa é a importância da gente monitorar todas as AIs e entender cada uma delas. Então é um trabalhinho, né? Outra coisa, entender a jornada. Os prompts, eles representam jornadas, não palavras-chave. E cada jornada aqui está sendo mais chamado agora em dia de intenção. A gente vai ver um pouco mais disso, mas assim, de intenção. Uma intenção pode estar numa fase de descoberta, não, decisão ou retenção. É importante categorizar os prompts também para você entender como é que está a sua estratégia hoje. Esse é um case real, é o mesmo lá do banco de investimento e é a continuação desse case. Quando eu fui apresentar isso aqui para o CMO do banco, eu falei, olha, a sua marca só aparece para prompts de retenção, prompts de super fundo de funil. Não aparece para nenhum de descoberta, né? nem para os caminhos aqui. Aí ele falou assim, cara, faz todo sentido isso, porque a gente não tem hoje braço aqui para desenvolver topo de funil. E a gente tem muito investidor bem qualificado, então o nosso foco todo de conteúdo é como ele faz investimentos, né, de alto nível. O cara que realmente opera ali ações, opera coisas bem avançadas. Eu não tenho hoje no meu site um texto sobre o que é CDB.
E isso fica claro aqui, né? Só que se o objetivo dele for, né, gerar ali topo de funil, gerar novos usuários, não tem como ele ter uma boa aquisição. Quem é aí da parte de aquisição sabe disso, né? Não tem como você ter uma boa aquisição aqui se você não tem um topo de funil bem feito. Então, qual foi a sugestão aqui, né, da IA nesse caso específico? Gerar conteúdo de topo de funil para ele começar a dominar esses prompts. Então, justamente quando a gente falou sobre fazer um conteúdo educativo junto com a Infomoney, esse seria um caso específico. Ele poderia desenvolver, vamos fazer uma série ali de 4 posts, como falar sobre como investir em CDB, ou assim, talvez antes de como investir no CDB, se a gente está falando, né, de descoberta e de intenção, ele pode fazer um mais simples ainda, que seria como investir meus primeiros R$1.000. Que é isso que o cara vai perguntar para o ChatGPT. Ele não vai perguntar logo de cara como investir no CDB, mas ele vai, o ChatGPT é o amigo dele, ele vai perguntar, cara, sobrou R$1.000 aqui, como é que eu invisto? E se o ChatGPT nunca ouviu falar desse banco X, nunca ouviu falar que ele tem CDB, como é que esse banco espera aparecer nessa primeira resposta do ChatGPT? Não vai. Agora, se ele tiver esse conteúdo de topo de funil, aí o ChatGPT vai falar, para os teus R$1.000, investe em CDB. Aí, por acaso, em CDB aqui tem o banco X. Legal, né? Faz sentido? Massa, né? Tudo bem técnico, tudo bem teórico até agora. E aí, para a gente passar da teoria para a prática, agora a gente vai ter case.